falar de futebol brasileiro. Deixa eu falar do Palmeiras. Tá super gostoso o assunto. O Palmeiras vai jogar com o Fluminense no final de semana. Vantagem construidíssima. O Flu não disputa a Liga dos Campeões, né? O Fluminense eu acho que não. Ah, tá. E o André, seu irmão, tem vaga lá? O André? Lá Se ele onde? jogar que ele jogou Aqui contra o não, Corinthians quarta-feira, não. O André jogou bem. Você achou? O André jogou bem. Ele não acabou foi expulso. brilhante, maravilhoso. Jogou. Não, mas Acabou acabou expulso. Tá É que ele bem. já Vai pegar esteve só o melhor cartão em vermelho? outros jogos. Acho Mas que isso aí foi comprometedor aquilo André lá. jogou bem. O jogo da volta ele não vai atuar. Jogou bem. Eu não. bem. Eu não. André jogou bem, o Yuri Alberto jogou bem. O Yuri Alberto, Pessoal só do o teu passe caderninho dele foi bem. Não, só o passe do Yuri Alberto já justificou a presença dele em campo. Só isso já justificou. Só justificou. Entendeu? Bom jogador. O Yuri Alberto, regular. Bom jogador. Regular. Mas vamos lá. Vamos lá. Caderninho do seu irmão, quem ele bota o nome, ele brilha. Brilha, né? Se o Fluminense não Miranda tá tirar brilhando. pontos... Ele começou com o Marco Leonardo. O Gil tá brilhando, Leonardo tá o Miranda jogando tá bem. brilhando. Não. Eu tô Entendeu? falando dos brilhando. nossos embates. Marcos mais? Leonardo, André, Yuri Alberto. Só cara ruim de Marcos bola. Leonardo mas sabe a diferença? Como você disse ontem, o tempo vai me dar razão. É o seguinte, quando eu vejo que eu tô errado, eu falo, eu errei. Verdade. Eu errei, olha, o Marcos Leonardo tá jogando super bem, gente. Não dá pra contestar, tá jogando super bem. Super bem. E o Yuri Alberto não. Yuri Alberto, Bem que o Santos regular. escutou o seu irmão, que queria Regular. deixar 10 Se ele melhorar, eu vou dizer, melhorou. Eu não tenho bola de cristal e nem tenho o poder de observação. Não é deboche, pelo amor de Deus. Não entendam isso como deboche. Eu acho que vocês entendem mais futebol do que eu. Não. Entendeu? Eu não tenho esse poder de Ninguém tá aqui observação, pra essa isso. sagacidade. Acho que é modesto. Repito, não, Entender repito, mais ou olha, menos. repito, não é deboche, pelo amor de Deus, entendeu? Eu gosto de assistir o jogo como torcedor, entendeu? Claro que eu tenho umas nuances no problema jogo. de você ter a que eu sua assisto. opinião? Sim, é a minha opinião. Nenhum. Por exemplo, Aí ele manda um meme tá aqui bom. no WhatsApp, o cara que tropeçou na bola. Ele é bom Exato, disso. eu acho, por exemplo, que o Yuri, vou falar só Yuri, é um jogador regular. Regular. Não é difícil falar Yuri Alberto, eu acabei de falar. Nossa, eu tenho dificuldade, enrola a língua. Não pode. O Marcos Você Leonardo fala tá francês, surpreendendo demais. Tá surpreendendo demais. Ângelo, outra joia lá do Santos, que eles falam, não acredito. O menino do Atlético Paranaense, o Vitor Roque, é muito melhor do que ele. Pirani. E 1 ano mais novo. Quer levar? Rony. Perguntei, só fiz uma Quer pergunta. botar 10 Ademir pra ele? E o Rony? E o Rony? Sandri, e o Sandri? Eu gosto do Quando Rony. vai? O Rony, querido. Os caras, hoje eu fui fazer o cavanhaque lá no barbeiro, lá perto de casa, né? Eu vou barbeiro, né? A gente vai lá onde eu Você moro é sabe fazer barbeiro. o cavanhaque em casa? Não, eu não É tenho difícil, maquininha, é não difícil. tenho maquininha. Mas Eu com passei gilete. lá. Eu passei lá e fui dar um abraço no meu amigo lá. Dá tal. um gole. Não Tá, vemos. conta a história que eu quero Só falar durante de o Você jogo, fala que meu vai lá Deus. sexta-noite só Não, pra não, tornar? À noite sim, durante À o noite dia sim, não, é. até porque eu tenho que trabalhar. Ah, você foi mais cedo? Antes de vir pra cá eu parei lá, os caras, ô Sormani, você tem certeza que o Rony é melhor que o Pedro? Eu falei, escuta, quando o Pedro fizer 18 gols na Libertadores e um gol de bicicleta, Pronto. vocês vêm Ó, conversar já comigo. aumentou o desafio. Aumentou, quer dizer, Até lá, eu não Antes aceito era uma discussão bike. sobre esse Quem é o- assunto. quem é o Agora artilheiro são da 18 Libertadores? gols da Libertadores. Não vale nada? Claro que vale. é bom, Mas eu não hein? falei que ele é ruim. Gente, esse é o problema de um país binário. É Entendeu? isso. Esse é o problema de um país binário. Entendeu? Quando você diz que um é melhor que o outro, não significa que você está dizendo que o outro não, Não, serve. você falou que só pode conversar com você quando fizer Isso 18 foi uma gols? acusação que eu fiz com o cara. Ah, eu achei lá, que era entendeu? sério. Não, Pô, eu aqui uma levando acusação. você a sério. Não, eu acho o Pedro muito bom jogador. Ótimo. Muito bom jogador. Ótimo, não sei se ele é. Entendeu? Merece estar na Copa? Não, aqui não, eu levaria pra Copa outra pessoa. O Rony. Não, depois eu te falo no break. Não, tem que falar pro Fã de Esporte. Acho que é Deixa eu agora. botar ordem aqui, que sexta-feira Então eu não sei o vai, que vamos vocês comem de café da Deixa manhã, eu- que vocês vamos- ficam vamos desse voltar. jeito. Tomar um Eu baldão quero de falar café, tá todo mundo Fluminense acelerado. e Palmeiras, O que você e eu quer já vou saber? dar logo a minha opinião, porque eu acho o seguinte, Fluminense não tirou ponto Hoje é do aniversário Palmeiras, de quem? não tirou ponto do Palmeiras nesse jogo, acabou. Acabou o Campeonato Brasileiro. Quero Aniversário saber se 108 vocês anos, né? concordam ou não. Coloca aí a diferença de pontos, Não, por põe o favor, hino pra aí, gente dar uma enquanto olhada. faz Canta você, canta você. Ninguém conseguiu entender absolutamente nada do que vocês falaram em cima de mim. Tá ótimo. que é bom. Essa conversa, essa bagunça que é 8 ótima. pontos. Ano passado o Galo tinha 9 em relação ao Flamengo e aí a gente está vendo 13 e 7, que são atrás dos 9 do ano passado as maiores diferenças de pontuação nesta rodada de número 23. Quem ganhou em 2007, Dani? Quem foi campeão? São Paulo. Quem ganhou em 2003, seu mano? Cruzeiro. Quem ganhou em 2021? Atlético. E 2022, seu mano? Responde aí, Facica. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Não, está encaminhado. Olha a cara, não, fecha nele, olha a cara de alegria dele. ai. Gente, diretor de televisão, de TV, Lu, Eu gosto quando fecha, tu não na, ó, consegue fecha dar no esse Facico. Não é Olha, a Lu hoje. olha a cara de satisfação dele. Ele deu um sorrisinho Tu assim não de vai canto. conseguir. Vai rir. Óbvio que tu É vai um pouquinho que você já rir. É um pouquinho que você Vai já rir. rir. Óbvio que você vai rir. Ô Zé, explica pra eles. Eu não, o problema é de você.
Ô, Facincani, me responda. Agora vamos tentar Tá, aqui vamos falar lá. de futebol brasileiro. Vamos tentar, vou tentar 1h40, mais uma vamos vez. começar hoje, 1h40. então. Dá pra começar o tá programa? bom, acho que assim, Vamos o único começar, time- 1h40. acho que assim, o único Peraí, ó, time- deixa eu só fazer uma coisa. Tudo bom, fã de esporte? Muito boa tarde pra você. O não, Futebol 90 vai começar. Aí vai quebrar, matou a gente. Você tá adorando o programa Prezou hoje. tudo Eu que sou, nós é falamos até verdade, agora. eu tô gostando. Vou Mas eu responder quero pra saber, você. eu quero saber disso. Pra mim, não tirou ponto do Palmeiras agora, esquece. Eu acredito que o único time que ainda, independentemente de uma vantagem mais larga, tem a bola para eventuais tropeços do Palmeiras de buscar o campeonato, mesmo faltando já um número de jogos bem significativo para o Palmeiras se encaminhar ao Flamengo. Só. O Palmeiras tem um tropeço, o Flamengo ganha, vai a 6, aí o Palmeiras tem empate, o Flamengo ganha de novo. O único time que eu vejo numa sequência de vitórias, até pelo que tem jogado, é o Flamengo. O Fluminense tem um grande time, o Fluminense tem uma equipe extremamente respeitável e bem treinada pelo Diniz, mas o Fluminense, em muitos momentos, pela forma como ele joga, ele se desequilibra dando ao adversário uma chance de matar o jogo, e se você tem um adversário desse nível cirúrgico como Palmeiras e Flamengo, ele pode acabar se complicando. Então, essa é a confiança que, por exemplo, o Flamengo me passa, da solidez, da robustez que tem o elenco do Flamengo, mediante ao Fluminense, que é um time muito legal de se ver. Mas, mesmo ainda fazendo essa boa campanha, eu prefiro aguardar um pouco mais. Justamente por se tratar do Fernando Diniz, que é um cara que tem um trabalho que começa muito sólido, ele começa a se encaminhar, mas ele tem, às vezes, ápices que ele atinge que a evolução fica travada. Por exemplo, se a gente pega esse histórico recente do Fluminense, contra o Internacional, um jogo ruim, e era um jogo que o Fluminense fez a Vera, jogo contra o Fortaleza ruim, esse jogo do Corinthians foi insuficiente, mesmo tendo jogado bem, mas o resultado não veio. Então, se você pega os adversários de mais casca que o Fluminense enfrentou, ele teve dificuldade. Sim. Né? Então, eu acho que o Fluminense ainda para atingir esse segundo andar, né, de estar ali, sou um fortíssimo candidato ao título mesmo, passa muito pelo domingo vencer o Palmeiras, mas também por uma sequência. Não adianta só vencer o Palmeiras, ele tem que encaminhar mais uma sequência de resultados contra adversários desse mesmo peso. Eu estou colocando dessa maneira porque eu acho que mesmo que o Flamengo jogue muito bem e vá buscar esses pontos, e eu concordo com o Facincani, que é o time hoje mais sólido para fazer essa busca, o Palmeiras não vai perder tantos pontos assim para encostar. Então a minha questão é, independentemente de ser o Fluminense ou não o postulante a roubar o título do Palmeiras, se não tirar ponto do Palmeiras nessa rodada, eu acho que passa a ficar muito difícil. Eu acho que o Fluminense pode ajudar o Flamengo. Porque, assim, eu estou me baseando na sequência depois do Fluminense, né? Porque nós estamos vendo o Fluminense oscilando muito. E isso aí pode prejudicar. Eu estou muito com o Facincani quando ele fala que vai jogar contra o Palmeiras. Se cometer os mesmos erros que cometeu contra o Corinthians, contra o Curitiba, vai ter problemas. Pode sair com uma derrota. Porque são times que têm qualidade para matar o jogo. Você vê o Corinthians com todos os problemas, e eu acho que o elenco do Corinthians não é igual ao elenco do Palmeiras nesse aspecto. O Corinthians foi lá em 2 oportunidades com o Renato Augusto, que é o cara, né, tem a qualidade que fez com o Renato Augusto e depois com o Roger Guedes. Se o Fluminense der a possibilidade de o Palmeiras encontrar os espaços para jogar em velocidade, no contra-ataque, o Fluminense vai ter problemas. Né? Então isso é o que a gente acha o que eu acho que pode acontecer, mas eu ainda acho também que o Fluminense pode criar problemas para o Palmeiras e aí ajudar o Flamengo, porque aí se ele tira ponto do Palmeiras hoje não, né, nesse próximo jogo o Flamengo, nós temos que nos basear naquilo que nós estamos vendo, né? O Flamengo ganhando no domingo, essa distância vai diminuindo, né? O Flamengo pode chegar. O grande problema é que o Palmeiras não pode olhar para trás. O Palmeiras está olhando para frente. Esse é o grande problema. Nós dos estamos adversários, falando... né? Sim, não, mas nós estamos falando de suposições aqui sobre pode ganhar, pode perder, claro, pode fazer isso, pode fazer aquilo, que é natural, porque a pergunta é essa, o tema é esse. Mas eu acho que a grande pergunta seria assim: o Palmeiras vai perder quando? Quantos pontos o Palmeiras vai perder daqui até o final? Eu acho que essa é a grande pergunta. Ou vai, né, perder mais pontos que os outros? Sim.
Essa Porque é a a gente grande- está quantas rodadas debatendo se a distância Não, o jogo do vai cair ou não? Flamengo e Palmeiras Esse é o era ponto. chave Esse é o para o ponto. campeonato Era ficar chave, vivo. sim. A gente tá para mais de 10 rodadas Acabou empatado, debatendo. manteve a E a distância. distância não reduz, a distância Não não reduz, aumenta. exatamente. A distância não diminui, ela só aumenta. Uma coisa é você fazer análise jogo a jogo, outra coisa é você fazer a projeção daqui ao longo 15 daqui rodadas. 15 O rodadas. campeonato Não tem é jeito. cada Quer ver uma longa. coisa? O Palmeiras vai jogar na próxima semana, no meio de semana, com o Atlético pela Libertadores, certo? Esse é um bom ponto. O Fluminense vem cansado, o Palmeiras precisa pensar no meio de semana, Exato. né? Eu não acho que o Palmeiras vai jogar com o time completo. Eu acho que uma coisinha ali, o Facincani conhece mais aí a maneira de pensar do Abel, pode até me ajudar nisso aí. Eu acho que ele vai mexer uma coisinha aqui, mas se bem que o Abel não mexe muito, não. Ele põe os caras lá para jogar, e ter logo, entendeu? Mas mesmo que isso aconteça, ele vai lá e não perde, entendeu? Ele vai lá e consegue, não empata, entendeu? É o que você já falou, pô, o Corinthians, que é menos time do que o Palmeiras, com N problemas, foi lá e conseguiu empatar num jogo pegado, num jogo tenso. Papá. Você acha que o Fluminense vai entrar desse jeito contra o Palmeiras amanhã? Eu não acho. Eu acho que o Fluminense vai guardar todas as energias dele. Tudo bem, daqui 3 Porque o Fluminense semanas. descansa, né, no meio de semana. Mas eu não sei, sabe? Eu não O consigo emocional. imaginar o Fluminense. Eu não consigo imaginar o Fluminense ganhando do Palmeiras. Pode ganhar? Claro que pode. Lógico que pode. Lógico. Mas o jeito que o Palmeiras joga e o Fluminense jogou, por exemplo, contra o Fluminense, contra o Corinthians, que ele jogou, pô, lá em cima. Se ele jogar contra o Palmeiras do jeito que ele jogou contra o Corinthians, ele não ganha no Palmeiras. Ele não ganha. Vai ter dificuldade. Não ganha. Entendeu? Claro Então que- o problema todo não é o Flamengo jogar bem. O Flamengo pode até ganhar todos os jogos até o final do campeonato. Mas eu não acredito que o Palmeiras vai perder tanto. isso. Mas também tem um detalhe, se o Palmeiras repete o primeiro tempo que ele fez contra o Flamengo, ele perde o jogo no Maracanã. Ele Agora perde o da jogo. volta, né? Da volta, ele perde o jogo. O primeiro tempo foi apático. Sim. O Palmeiras não entrou em campo no primeiro tempo. Ele sobreviveu ao Flamengo que teve chance de fazer um 2-0 no Se primeiro jogar tempo. dessa maneira contra o Fluminense, você acha Contra que o Fluminense, complica? ele precisa entrar com o espírito no segundo tempo. O espírito Fluminense, mais esse aguerrido. Fluminense é melhor do que aquele Flamengo que jogou o primeiro tempo contra o Palmeiras? Ele Não, mas tem uma característica de proposição de jogo, né? ele talvez possa ser um pouco mais letal. Ele tem jogadores O Fluminense? mais letais. O Cano, por exemplo. O Cano, naquele time, entre aspas, alternativo do Flamengo, ele teria pelo menos guardado um golzinho no final de É a semana. figura que não tem, né? Né, que não tem. Ele joga solto, né? Joga Cebolinha, o Lázaro improvisado, enfim. É um time que joga diferente. Ele não tem um 9 matador. Sim. Então talvez se ele tivesse um definidor, até porque o Pedro agora tá no titular, não tá no reserva, seria ótimo, mas não tem mais. Agora o Pedro subiu de nível. Então, assim, mérito do Flamengo. Mas é uma equipe tão forte quanto. Não forte quanto, mas assim, não vou dizer, porque assim, individualmente, o time reserva do Flamengo pode até ter jogadores melhores que o time titular do Fluminense, individualmente, mas o coletivo, até pela forma, pelo trabalho do Diniz, funciona mais. É normal, ele tá jogando mais, Mas tem uma sequência. esse disputa time mais. alternativo do Flamengo não perde faz tempo, hein? Também não perde, é um ótimo. Perde Por faz isso que eu tempo. falei que é um ótimo time. É uma boa O pergunta. coletivo dele é bom também. Mas mas o Fluminense, pra mim, aí sim, até pela Vê rodagem, aqui tem... quanto tempo faz que ele não perde? Quanto o Internacional foi o alternativo, foi a última derrota. Dá uma olhada aqui. Contra o Internacional foi um time que nem joga mais junto, né? Que era o Diego Ribas, Diego Alves, eram os medalhões. Isso funciona mais. Eram os medalhões para ele Sim, tentar. sim. Não, Eu acho, a única coisa que eu acho quando a gente olha para o Fluminense também é porque se comportar como foi contra o Corinthians, vai se complicar. Se comportar como foi contra o Curitiba, vai se... Mas é o Palmeiras. Eu não acho que o comportamento vai ser o mesmo. Eu não acho que vai se abrir. O Fluminense, quando pega um Palmeiras no Allianz, inclusive, é dos times que mais impõe dificuldade ao contra o Palmeiras no Corinthians, Campeonato derrota. Brasileiro. Porque ele muda E a forma de jogar. E Ele para mim, recuou, o né? Diniz, Ele ficou pra mim, um atrás. dos pontos interessantes do Diniz nesse trabalho dele Abrir no mão Fluminense do ideal. é não ser apenas refém de uma ideia, não. Ele é aquela ideia ali para tudo que é jogo, ele vai pagar um preço caro por isso em algum momento. Não, ele consegue se adaptar. A gente tem visto o Diniz se adaptando a uma série de situações. Pedrão, mas assim, pode até parecer também uma falta de leitura minha, não sei, eu reconheço se eu tiver, mas foi o único jogo do Fluminense que eu vi de fato, ele travado. Você vê recortes de Recuar. Você vê recortes de jogo do Fluminense, ou quando você faz um resultado,
ou quando você abre uma vantagem, você tem um mata-mata no meio de semana. Você vê recorte de jogo do Fluminense que ele dá um passinho atrás. Mas ele não é aquela coisa não louca que a gente como já foi viu do contra o Diniz. Palmeiras. Contra o Palmeiras ele travou. Ele fez assim, eu vou pro campo defensivo. E qual foi o outro E adversário? não vejo desse nenhum nível que ele problema. pegou no campeonato? Entendeu? Os outros adversários, ele até pela capacidade que ele tem, ele se propôs a Eu jogar acho- mais. Mas eu não acho que que ele esse vai jogo- jogar atrás contra o Palmeiras no Eu domingo, não acho que ele vai jogar atrás Vai como... casa. Eu não acho que ele vai jogar atrás como jogou no Allianz. Eu não acho. Só que eu acho que em algum momento... Até porque o Palmeiras ele vai especular. aceita esse tipo de jogo. Em algum momento ele vai especular. Eu acho que não vai ser uma coisa do tipo... E aí eu porque acho que o Diniz Palmeiras se vai lançar, explorar- O Diniz se vai- lançar como lançou contra o Curitiba, como foi contra o segundo tempo do Corinthians, isso é perigoso. Não acho que vai ser isso o Mas tempo eu acho inteiro. que o Palmeiras vai explorar exatamente o que aconteceu nesses jogos do Fluminense. Toma a bola, o Fluminense vai jogar e aí vai explorar a velocidade, Exatamente. contra-ataque. Eu não acho que O Palmeiras não vai ter posse de bola nesse jogo. eu insisto aqui nesse sentido que eu falei, acho que segundo dias seguidos, né? Eu acho que o problema do Fluminense é não encontrar o equilíbrio quando está ganhando. Quando você está com 2-0, você tem que saber dosar a sua... Ainda mais da forma como ele joga. Você tem que saber dosar. 2-0, toca de um lado, toca do outro. Aí você respira, recupera um pouco e depois você acelera. Ele quer sempre né? ser agudo, Ele né? é sempre agudo, é sempre Mas procurando... aí o fato o de ser o estilo. Palmeiras talvez não mude isso, porque é o que Não, o Pedro mudar- falou aqui, né? Mudar, no Allianz eu foi acho que um em outro algumas... comportamento. Sim, mas em alguns... E ele tinha acabado de chegar. Ele ainda não Ele tinha acabado de chegar, trabalhado ele muito não tempo. tinha trabalhado. Eu acho que ele vai jogar do jeito que ele sempre jogou. Com alguns cuidados, com algumas coisas que eu acho que você tem que tomar cuidado, porque você joga contra o Palmeiras, e o Palmeiras contra-ataque do Palmeiras com Dudu e Rony. Imagina o Rony em cima do Nino e do Manuel. É mortal. Dois backs Os caras são mortais. E aí, aquela história, Contra-ataque. a tática que o Japão fez contra o Brasil na Olimpíada de 96. Fecha os olhos, roubou a bola, dá o bicão pra cima, lá no espaço, lá pra apostar Os caras tudo corrida. atrás. Pra apostar a corrida, o Dudu e o Rony em cima dos zagueiros. O Palmeiras, provavelmente o Palmeiras vai fazer isso, porque tem condições, tem jogadores que podem fazer. O Scarpa encontrar essa bola por cima dos zagueiros para apostar corrida com o Rony com os zagueiros. Você tem o Dudu fechando em diagonal, quando o Fluminense ele tem a tendência de colocar muitos jogadores no mesmo lado para poder ter o controle do jogo. Rouba uma bola, você pega um facão lá, como diz Acho que vale a pena, por exemplo, abrir mão ou do Rafael, do Veiga, ou do Scarpa para colocar, por exemplo, um Wesley ou um Breno Lopes. Dentro dessas características, eu acho que sim, senhor. Não, Porque... Não, estou falando em termos de velocidade. Exato, Você pega porque o esses caras Wesley, recompõem. Esses em caras termos de recompõem. velocidade, você pode ter. Você tem as duas beiradas, Você pode mais o fazer? centro. Se eu sou um o que você pode zagueiro, fazer? Abrir o Rony. Se eu sou o Rony bate um centroavante. se eu sou o Fernando Diniz, pra ganhar Coloca o ali jogo. o Rafael Veiga. se eu sou o Fernando Diniz, para mim seria mais interessante do Flaco jogar. Sim. O Flaco pode jogar à vontade, ele não tem velocidade. Você tem dois zagueiros que vão parar a referência. O problema do Fluminense quando pega jogadores de velocidade no ataque. Porque, e aí é o vício que se tem, né? O Nino no jogo contra o Corinthians mata o lance no meio do campo. Mata. Só queria falar uma coisa, eu não Eles- sei quem que vai apitar esse jogo, Zé. Eles vão correr, eu também não sei. Eles correm para trás, o Flaco não vai atacar do jeito que atacou o Yuri, ou o Rony, ou o Wesley, vamos dizer, velocidade. O Flaco vai esperar a bola, dá a bola aqui, ou senão vai cair um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Só queria falar negócio da arbitragem. Você tá vendo aí, Facinho, quem vai ser o jogo? Braulio. É o catarinense, né? Ele é um bom árbitro, é um bom árbitro. E o VAR? Eu acho que a arbitragem tem que ficar atenta ao Samuel Xavier, hein? VAR. Ele, Rodrigo Alonso. É o D'Alonso. ele é o jogador que costuma pisar no jogador por trás. Ele faz muito isso, né? Quem? Eu acho Desculpa, covarde. eu não O vi. Samuel Xavier. Eu acho covarde. O cara tá correndo na sua frente, você vem e pisa no tornozelo. Como ele fez o Renato Augusto e já fez outros jogadores com isso também. Eu vi uma vez ele fazer isso com o Soteldo na Vila Belmiro, tá? Quando ele jogava no Ceará, o Samuel Xavier. Então é bom ficar de olho no Samuel Xavier, hein? Porque o pisão dele no calcanhar do jogador, ou na panturrilha, né? Pode tirar um atleta de campo. Então é preciso ficar muito atento aos movimentos do Samuel Xavier. Eu nem sei porque que ele faz isso, porque ele é bom jogador. Eu nem sei porque que ele faz isso. Não precisaria fazer isso. Entendeu? Não precisaria. Ele é bom jogador. Mas ele faz. Então acho que a arbitragem tem que ficar atenta a isso. Tá, agora já que estamos num programa lúdico hoje, eu quero propor mais um exercício aqui. Vai ter uma pelada no final de semana. Amigos do Facincani contra amigos do Pedro Ivo. Amigos do Zé Elias contra amigos do Eu não tenho Sormani. amigo. Não, vem você. Para. Esse é o problema, eu não consigo montar time. Então eu vou começar por você, justamente porque você nem minha não tem família amigo. gosta de mim, entendeu? Então você tem ali o tadinho. Mas é Cano verdade. e o Rony à disposição para jogar a pelada contra os amigos do Zé Elias. Não é pro seu time. Na pelada de domingo você ganhou para o ímpar. Rony?
Sem nenhuma dúvida. Nenhuma, zero, nenhuma. Nem explicação você quer dar. Não, imagina, o Rony é um jogador de múltiplas funções, corre o campo inteiro, forte, é veloz. O Cano é um jogador que se limita a atuar num determinado espaço do campo, entendeu? Então eu quero um jogador desse. Por isso que eu acho que... Quem finaliza melhor? Quem finaliza melhor? O Cano. O Cano. Também. E aí depende, você quer um jogador para que a bola chegue, ele finaliza? Não. Mesmo finalizando, a finalização do Cano é melhor que a do Rony, mas não é tão melhor assim. É melhor. Não é tão melhor assim. Entendeu? Por isso que eu falei outro dia aqui que você falou pra mim que futebol é bola na caixinha. Se o cara finalizar bem, tem que jogar. O senhor tá... Eu já tô... Captei a vossa mensagem, amado mestre. O dia que o Cano fizer um gol de bicicleta com o dia que o Cano fizer um gol de bicicleta com o Rony, a gente conversa. O Rony é um jogador que tem 18 gols na Libertadores com a camisa do Palmeiras. Ninguém faz 18 gols à toa. Isso é sinal que você tem boa finalização. Aí o Cano é um dos maiores artilheiros do país. Você escolheu o Cano, claro, mas eu falei que ele finaliza mal. Não, depende do que você... Ih, rapaz, o Cano tá com mais gol que o Rony, não é, nem? Sim, tem. Pela função. Exatamente. O Cano faz mais gol, o Cano mais serve mais. Até pela proposta de jogo. O Palmeiras tem mais jogo. Mas o Rony vai bem sem bola. Não é isso. Pedro, é o seguinte. O Palmeiras tem vários jogadores que fazem gols. O Fluminense fica na mão do Cano. Quem é o segundo artilheiro do Fluminense? Isso é um fato. Arias. Você entendeu? Então o fato de o Rony ter 18 gols e o outro ter 31, quantos gols tem o Romero Veiga? Quantos gols tem o Scarpa? Você entendeu? Sim. Quem é o vice-artilheiro do Fluminense? Mas calma aí. Entendeu? Você tá falando Rony com Cano. Sim. Rony com Cano. Para o ímpar, teu time. Precisa de alguém para Ele já botar a bola no escolheu o barbante. O Rony. E você? Rony. O resto do time vai jogar? É só botar a bola no barbante? Eu fiz essa pergunta. Eu fiz essa pergunta. Cano. Cano? Pacincani. Não, eu fico com o Rony, mas eu adoro o Cano. Acho um baita jogador, Não, já escolhi. Já fiz a escolha. Agora, não é porque eu fiz uma escolha que é o que o Sormani diz, né? No pensamento binário que esse é um lixo. O outro não serve, não. A minha bola vai chegar na área, eu quero só o Cano pra empurrar. Os dois jogam juntos. Os dois poderiam jogar juntos. O Rony com o Cano. E aí, meu amigo, tem um ataque extremamente funcional. Esse negócio, você quer o quê? Aí, ó, a nossa enquete tá colocando o Cano. Não, segue o programa, segue. Ele falou. Ele falou. Não foi isso, não. Segue. Não, nada. Eu sei que a cabeça da quinta série do Zé Elias, quando fala em eu não tenho culpa, hein? Eu não tenho culpa. Depois vai pra meme. Eu não tenho culpa. Eu também não tenho culpa, entendeu? Só falta vocês, é 68% aqui, ó, na enquete. Não. Cano está sendo escolhido pelo Fã de Esportes, Zé. É isso? Você compõe a Zé. Ele é um bom jogador. É isso que você queria, então. É isso, Zé. Rony. É isso, Você, Zé. Eu não jogo bola. Não, Mas é amigo? Você é um bom jogador pra isso, Zé. Meu Deus do céu. Tem que escalar o time de seus amigos. É um bom finalizador. Você vai jogar no time dos meus amigos? Você viu o Pedro? Não, essa pergunta ela é capciosa, porque é isso. Você precisa de um finalizador, você vai escolher o Cano. Se você precisa de alguém pra se movimentar mais e fazer outras funções, como o Sormani disse, você escolhe o Rony. A sua mãe é apaixonada. Eu vou ficar com a adoro voz. o Rony. Eu vou ficar com a voz Santos. do povo e não vou deixar o Pedro Ivo sozinho. Vou Germán. escolher o Cano aqui, porque tá com 68% dos votos. O povo tá com a gente. Daqui a pouco tem o Bolão 90, hein? Placares para a rodada do Campeonato Brasileiro. Alguém mudou de Daqui colocação? a pouco a gente vai falar aqui dos outros jogos. Você vai saber já. Aguarda a ansiedade. Então é isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de mais informações do nosso Verdão. E compartilhe o vídeo para a ajuda do crescimento do canal. É isso aí. Tamo junto. Obrigado. Falou.